A maior tragédia museológica do Brasil serviu de alerta para discutir a conservação dos museus no país. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro resultou numa perda incalculável para o nosso patrimônio científico, histórico e cultural. Agora, qual é de fato o papel de um museu? Qual é a importância dos museus para uma sociedade? Bom, a gente recebe hoje a museóloga do Museu Histórico Regional aqui de Passo Fundo, com mestrado em museologia, Mariana Boljade. Seja muito bem-vinda ao PFTV. É muito importante para a gente contar com a tua experiência e com o teu conhecimento, para a gente entender, Mariana, qual é de fato o papel de um museu. Obrigada pelo convite, né? O museu ele tem um papel fundamental para a questão da preservação do patrimônio de uma forma geral na sociedade, né? Se a gente pensar que nas definições oficiais de museu, tanto aqui no Brasil, né, do Instituto Brasileiro de Museus, quanto do Conselho Internacional de Museus, nós temos que são instituições sem fins lucrativos, a serviço da sociedade, do seu desenvolvimento. A gente tem a ideia de que o museu é nosso, né? A gente tem que ter a ideia de que tudo que está dentro do museu, ele não pertence a um pequeno grupo de pessoas. Todo aquele acervo que está lá, ele pertence a nós, a cada um de nós. Ele representa a nossa história, a nossa memória, a nossa cultura e a nossa ciência. Quando a gente pensa no caso do Museu Nacional, né, que tinha uma das maiores bibliotecas de ciências do Brasil. E a gente está acompanhando, desculpa te interromper aqui, Mariana, algumas imagens do museu, esse que infelizmente, né, foi tomado pelo fogo e por essa tragédia. A gente vê o próprio prédio histórico do museu, ele é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1938. Então ele por si só já tem uma grande importância para a nossa história. Foi a casa que a família real residiu quando veio para o Brasil, né, o Dom João VI. Então nós temos realmente uma grande perda aí em todos os sentidos. A situação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ela é parecida com a de outros museus do país, infelizmente? Infelizmente é. Nós temos uma desvalorização sistêmica, né, dos investimentos em cultura. E o caso, infelizmente, não é isolado. Nós temos, por exemplo, o Museu Paulista, conhecido como Museu do Ipiranga, que está fechado há mais de 5 anos para reforma. E a previsão de abertura dele é só em 2022. Ele tem um orçamento para essa reforma que só está sendo repassado aproximadamente 3% do previsto. Agora, esse assunto acabou tomando conta das redes sociais, muitas pessoas passaram, então, a sentir a falta de um museu, sem muitas vezes ter ido a um deles. O brasileiro, ele precisa valorizar um pouco mais. Tem essa informação também que está circulando aí desde domingo, o número de visitantes no Museu Nacional do Rio de Janeiro em 2017 foi inferior ao número de brasileiros que estiveram no Museu do Louvre, na França. Quer dizer, o brasileiro também não dá muita importância ao museu. É uma situação bem trágica se a gente pensar que você precisa perder algo para, de repente, as pessoas passarem a se importar, né? O museu já estava lá e mesmo as pessoas que moram na cidade, nas grandes capitais, acabam não visitando os seus museus. Nas cidades pequenas, então, nem vou comentar sobre o assunto. A questão também é essa visão de apropriação. Se você pensar que o museu é seu e que você deve utilizar o seu museu como um espaço para representar você, né, como sociedade, talvez as pessoas passem a frequentar mais os nossos museus nacionais também. A gente pode, então, com a tua fala, como uma especialista nessa área aqui na nossa cidade, Mariana, é que são duas grandes questões. Uma é a falta de preocupação dos governos, de uma forma geral, e outra é a pouca participação do brasileiro. O resumo da tragédia é essa. Com certeza. A gente tem, então, um investimento inferior ao que deveria acontecer. Muitas vezes não há o investimento ou há a destinação da verba somente para exposições, né? Mas não para a parte da manutenção. Infelizmente, o que acaba sendo visto são as exposições. E também há essa questão do próprio brasileiro não estar se apropriando daquilo que é o seu próprio patrimônio. Fora do Brasil, os museus vivem uma outra realidade. Você pode contar rapidinho para a gente como é fora daqui? Eu acredito que há uma valorização maior, especialmente também pelo histórico educacional que eles têm, da visão de cultura que eles têm, que já é um pouco anterior à que a gente está tentando construir aos poucos, né? Bom, muitíssimo obrigada pelas informações e que a gente tenha notícias melhores daqui para frente. Espero que sim. Bom trabalho para você no museu aqui em Passo Fundo. Obrigada.